Olá família, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Hora de Semear. Fique conosco até o final desse vídeo que eu tenho a certeza que Deus tem uma palavra para o nosso coração. Hoje vamos falar sobre um assunto muito importante. Quero compartilhar com você sobre santidade. O que é viver uma vida de santidade? Quero compartilhar com você hoje uma mensagem que fala de José, que é no livro de Gênesis capítulo 39, versículo 7. Nos diz assim: depois dessas coisas, a mulher de seu senhor começou a cobiçar José. Ele disse: deita-te comigo. Nós estamos falando sobre José. Recapitulando um pouquinho, voltando à história de José. José é aquele sonhador que no meio da sua família teve alguns sonhos. E com determinado tempo, os seus irmãos colocaram ele dentro de uma externa e ele foi vendido como escravo. Ele chega até mesmo o Egito como escravo, ele fica preso e de tudo isso, José foi crescendo, tendo os momentos ali difíceis, mas também sempre na direção de Deus e no propósito de Deus para a vida de José. E nós estamos lendo como nessa palavra José que já estava no Egito. José não estava mais preso, José já não estava de uma forma tão ruim, difícil de estar e conviver nesse texto. E eu quero dizer para você que o início desse texto, o tema desse texto é escolha a santidade. O quanto é importante de nós escolhermos viver a santidade em Deus. Nessa geração, o quanto é importante, quais são os benefícios do Senhor para as nossas vidas, viver uma vida de santidade. E José, como nós estamos falando, José ele já está no Egito. José já está ali de alguma forma servindo. José já está ali de alguma forma cumprindo o seu propósito. Eu quero dizer para você que tudo é o propósito de Deus. Até mesmo José, quando ele foi para as cisternas, até mesmo quando ele foi vendido, até mesmo quando ele ficou na prisão, tudo é um projeto de Deus. Tudo é um momento de Deus para a nossa vida. Existe um momento, existe um propósito de Deus para as nossas vidas, mas somente quem vai viver com o propósito de Deus e viver pleno, viver de uma forma completa, é todo aquele que preza viver uma vida de santidade, viver uma vida de separação. Eu quero compartilhar com você, eu até anotei aqui, santidade é um conceito de estado de pureza, de espírito e moral. A finalidade de se aproximar de Deus com seus princípios da sua fé. Então é um momento, é um conceito, é um estado que nós, de pureza de Deus, de nos afastarmos daquilo que não é de Deus, aquilo que Deus, ele realmente, ele não aceita, ele não quer para as nossas vidas, porque o propósito de Deus, ele é tão lindo para nós. O propósito de Deus, ele é original de Deus sobre a nossa vida, é viver uma vida de santidade, viver uma vida de separação diante das situações, diante dos problemas, diante do nosso dia a dia. E viver uma vida de santidade, o Senhor nos convida todos os dias. E José estava vivendo uma vida de santidade. José sempre viveu uma vida de princípios de Deus. José estava vivendo o propósito de Deus para a vida dele, ali no Egito, ali naquela ocasião. E fala que a mulher de Potifar, ela olha para José e surge aquele encantamento. E ela fala para José, quando nós lemos aqui, deita comigo. E José, naquele instante, ele tem um momento de uma escolha, de viver uma vida de santidade ou não. Naquele instante, José, ele pode viver uma vida de talvez com uma fama momentânea, talvez uma mulher mais bonita, talvez uma mulher com aparência bem formosa, talvez, ou então viver uma vida de santidade. E viver uma vida de santidade, ela não é fácil. Sempre quando as nossas emoções, quando as nossas vontades, elas querem fazer algo, nós precisamos realmente ver o que Deus diz. Porque certamente quando as nossas necessidades, as nossas vontades, quando chega diante da santidade, ela é reprovada. O corpo talvez de José estava dizendo, vai José. Talvez a vontade de José estava dizendo, é agora. Talvez o seu corpo dizendo, José, agora é uma oportunidade, bora lá José. Mas José escolheu a santidade de Deus. José escolheu a escolha mais difícil da vida, que foi fugir do problema.
foi fugir da tentação. Você sabia que existem muitos momentos na nossa vida que precisamos fugir? Precisamos às vezes fugir da situação que talvez nos leve a uma vida de impureza. Uma vida de impureza, uma vida de pecado, uma vida de ruínas espirituais. Por muitas das vezes, como Paulo nos fala, precisamos muitas das vezes fugir. Às vezes vamos ter aquela fama daquele que foge, mas vamos ter uma escolha: fugir pela santidade. Fugir, nós vamos fugir das situações porque nós queremos uma vida separada diante de Deus. Nós queremos viver uma vida de princípios. Como nós lemos aqui, um conceito espiritual e moral. Porque imagina José, vamos pensar do lado negativo, se José tivesse deitado com aquela mulher, como que seria espiritualmente? E como que seria moral? Como que seria José novamente? E todo mundo iria dizer, mas viu, José não mudou, José era isso aí mesmo, agora só revelou quem José era. Quer dizer para você que mesmo no mundo espiritual e mesmo como moral, as coisas andam juntos. E a santidade, ela é um conceito, tanto como espiritual e tanto como moral. É andar em princípios com o nosso Deus. E então José, em meio à tentação, foi em meio à tentação que José fez a escolha. Eu quero dizer que quando nós somos provados no meio da tentação, no meio da dificuldade, aí que nós precisamos ter a escolha. Escolher a escolha certa, escolher a santidade. José escolheu ir embora a tentação. Jesus foi tentado. No meio da tentação de Jesus, ele escolhe o caminho certo. Quero dizer para você que todas as nossas escolhas, no meio de tentações, no meio de pressões, no meio de tem que dar resposta agora, quero dizer para você que a maioria das nossas atitudes, elas são erradas porque nós não pensamos. Nós não escolhemos da forma certa. Não significa o que eu penso, o que eu quero, mas significa o que Deus quer para nós. E às vezes não conseguimos ter o tempo, em meio à tentação, não questionamos Deus. Não questionamos muitas coisas. Questionamos às vezes o momento, o prazer, questionamos o momento que nós estamos vivendo ali, mas é a consequência. Hoje nós só estamos vivendo esse tempo que nós estamos vivendo é por uma consequência das nossas escolhas. Sendo escolhas boas ou escolhas ruins. Mas Deus nos dá a oportunidade todos os dias de trazer o entendimento para nós. Para que nós, em meio à tentação, em meio à tempestade, nós escolhermos o jeito certo, a maneira certa. E uma vida de santidade, ela nos aproxima de Deus. Um dos benefícios de viver uma vida de santidade, de escolher uma vida de santidade, é nos aproximarmos de Deus. E o benefício de nos aproximarmos de Deus é nos aproximarmos das promessas de Deus. Porque quando nós somos tentados, escolhemos a tentação, não escolhemos Jesus, nós nos afastamos de Deus. Porque nós queremos uma vida de santidade, mas não conseguimos chegar até Deus. E através da santidade, através das nossas escolhas, nos aproxima. Então a tentação, escolhemos a tentação, escolhemos o lado que Deus não quer que nós vamos. Ela nos distancia e a santidade nos aproxima de Deus. E a resistência às tentações. A santidade nos dá a resistência de dizer não, a resistência de escolher a santidade. Porque uma das maiores dificuldades da nossa vida hoje é dizer não. Se eu falar não, a pessoa vai ficar chateada. Se eu não fizer, ela não vai falar mais comigo. Quero dizer para você que nós precisamos escolher a santidade. Então a resistência às tentações é uma vida de santidade. E quando nós não vivemos uma vida de santidade, não temos uma resistência, não temos força para falar não ou para não fazer, como José não fez. José fugiu da tentação. E o terceiro benefício de uma vida de santidade é uma vida de transformação. Ter uma vida transformada. José, embora não tenha feito nada de errado, ele foi preso. Mas as pessoas poderiam dizer, se José escolhesse o momento de tentação, escolhesse viver aquilo que a tentação estava dizendo, que era o prazer, as pessoas iam dizer, mas tu viu esse preso? Mas tu viu como ele só está cumprindo, agora vai ser preso de novo. Agora ele vai ser expulso, tu viu quem era José? Mas uma vida de transformação é uma vida de santidade. Embora eles não tendo nada o que falar de José, naquele instante não teria mais mesmo o que dizer. Através da tua transformação de vida, através de uma vida de transformação, é uma vida de santidade. Por isso que muitas pessoas vão olhar para a sua vida. Aquela pessoa fazia isso, hoje ela não faz mais. Por quê?
porque você escolheu uma vida de transformação, que é uma vida de santidade. Então o Senhor Ele quer trazer um momento para nós refletirmos sobre isso, porque uma vida de santidade vale muito a pena. Vale muito a pena. Embora Jesus Cristo não estando ali, mas embora Deus estando presente, José escolheu Deus. Quer dizer para você que Jesus Ele está presente em todos os momentos, em todos os lugares. Quer dizer para você que quando você vai tomar a tua decisão, Jesus fica observando. O que o pastor Jefferson vai escolher? É uma vida de santidade? Ele fica nos olhando, qual é a tua escolha? Escolhe a vida de santidade. Mas talvez você precisa hoje ter esse entendimento e também ter essa escolha de viver uma vida de santidade. Quero dizer para você que vale muito a pena. E José, no final da sua história, ele fala esse versículo que José ali, naquele instante, as pessoas não entendem. As pessoas não vão entender porque José correu. As pessoas não vão entender hoje por que você escolheu uma vida de santidade, que você não quer mais fazer o que fazia antes. Você não quer beber mais, você não quer fumar mais, você não quer usar droga mais, você não quer uma vida de prostituição mais, você não quer. Pessoas não vão entender hoje. Mas, ao longo do tempo, as pessoas vão ver que você é diferente, porque você viveu uma vida de santidade. Você talvez muitas pessoas não entenderam, mas somente o Espírito Santo ele possa entender uma vida de santidade, uma escolha de vida de santidade. Eu quero orar contigo nesse tempo, pedindo que em nome de Jesus você possa viver uma vida de santidade e poder desfrutar tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, que é a vida, uma vida plena, uma vida de santidade, uma vida realmente de um adorador, daquele que escolhe viver os planos e o projeto de Deus. Se você pode, feche os teus olhos, eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, através dessa mensagem de José, eu quero, meu Deus, orar por cada um que está assistindo esse vídeo, Senhor. Que ele possa escolher, Senhor, uma vida de santidade. Que ela possa escolher uma vida de transformação. E eu oro, Senhor, que a santidade ela venha aproximar essa pessoa de Deus. Que através da santidade ela possa ter uma resistência às tentações. E através da santidade ela possa, sim, ter uma vida transformada no Senhor, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém? Então que Deus abençoe a sua vida. Faça essa escolha e viver uma vida de santidade. Me ajuda a compartilhar, deixa o teu like, deixa o teu comentário, que ele é muito importante, não para mim, não para o nosso canal, mas sim para transmitir a mensagem de Jesus para muitos corações que precisam, sedentos assim como os nossos. Que Deus abençoe e que tenha uma semana extremamente abençoada pelo nosso Deus.